Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Transmissão também por imagens, pela UTV, a TV da internet e pelas nossas redes sociais. Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho, tudo à disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje, quinta-feira. Olha, até 1 da tarde a gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Interaja com os nossos convidados de hoje, fazendo perguntas pelo 973350038, de novo, 973350038, 12:02. Eu sou o Mauro Friesman, como eu destaquei, quinta-feira, e você sabe, o nosso espaço por aqui, sempre voltado para o Gente do MPD que Fala, é uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Então vamos colocar em campo aqui os nossos convidados de hoje. Eles vão analisar os temas propostos aqui na nossa pauta de hoje. Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, ele é procurador de contas perante o Tribunal de Contas da União, associado no movimento do Ministério Público Democrático. Boa tarde, doutor Marcelo. Muito obrigado pela presença mais uma vez com a gente. Bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os ouvintes e aos demais componentes aqui desse nosso painel. Uma honra estar aqui. Obrigado, doutor Júlio Marcelo. Também com a gente a doutora Priscila Raminelli. Ela é promotora de justiça em Sapiranga, Rio Grande do Sul, professora de cursos preparatórios de direito também. Promotora Priscila, boa tarde, doutora. Tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? É uma satisfação estar aqui, a primeira vez no programa Gente que Fala, oportunidade aí de debater temas quentes do momento. Muito obrigada pelo convite. Primeira vez no programa Gente que Fala, seja bem-vinda e obrigado pela presença, promotora. Também com a gente, para a nossa conversa, a doutora Eliane Pereira dos Santos, biomédica, especialista em triagem neonatal, ela é diretora da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. Tudo bem, doutora Eliane? Bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez no programa falando da triagem neonatal no Brasil e, sabe, no mundo, né? É um programa que eu sou muito apaixonada por ele. Obrigado pela presença, doutora Eliane. E o Kleber Carrilho também está com a gente, cientista político, professor universitário, pesquisador da Universidade de Helsinki, na Finlândia. Boa tarde aí, quase boa noite, Kleber, tudo bem com você? Boa tarde, Mauro. É um prazer enorme estar de novo no programa. Boa tarde, colegas do painel. Assuntos interessantes hoje, hein? Vamos debater aí coisas que estão movimentando o país, estão deixando ainda mais quente o país. Aqui eu estou no frio, mas vocês aí estão com muitas temperaturas altas, não só do clima, né? Sobretudo aqui nos assuntos que vamos abordar a partir de agora, 12:04 no programa Gente do MPD que Fala desta quinta-feira. Olha, a promotora de justiça de São Paulo, doutora Valéria Scaranci, disse em entrevista ao UOL News que a violência contra o filho do casal Ana Hickman e Alexandre Corrêa também será investigada. Isso porque o menino presenciou a agressão do pai contra a mãe. Segundo a promotora Valéria Scaranci, a lei diz que praticar um ato contra uma pessoa da família, tornando aquele filho ou filha testemunha, é violência psicológica contra a criança e tem previsão legal também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu começo esse tema, doutora Priscila, para onde caminha esse caso todo envolvendo a apresentadora Ana Hickman e, aqui nas palavras da promotora de justiça de São Paulo, doutora Valéria Scaranci, o trabalho também será a investigação da violência psicológica em relação ao filho deles, né? Dela, né? Da Ana Hickman com o Alexandre Corrêa. Bom, a primeira coisa que é importante salientar é que casos como esse da Ana Hickman acontecem diariamente no Brasil. Eu, como promotora de justiça, trabalho na violência doméstica contra a mulher já faz 4 anos
E casos como esse são comuns, infelizmente. Por quê? Porque a gente vive no mundo, e no Brasil especificamente, com uma cultura machista. Essa é bem da verdade, né? E é uma cultura, assim, histórica, milenar. Se a gente for buscar, por exemplo, na ciência, na filosofia, muitos pensadores falam coisas que hoje são como absurdas, como, por exemplo, tem uma frase que eu gosto sempre de citar do Platão, sempre que a gente vai debater de violência doméstica contra a mulher, que é a seguinte: a natureza da mulher é inferior à do homem na sua capacidade para a virtude. Então, Schopenhauer também diz o seguinte: o simples aspecto da mulher revela que não é destinada nem aos grandes trabalhos intelectuais, nem aos grandes trabalhos materiais. O que significa isso? Que se criou uma cultura mesmo de opressão de gênero. A mulher se entende que ela tem um papel ali e se ela quer fazer algo diferente, já o marido não deixa, o pai não deixa. Existe realmente essa cultura de violência de gênero. E o caso da Anna Hickman é interessante por quê? Porque mulheres de qualquer classe social estão sujeitas a esse tipo de violência. Vejam só que a Anna Hickman é uma mulher maravilhosa, bem-sucedida, financeiramente, profissionalmente, não sei qual a condição do, acho que ex-marido, não sei. Eu até confesso que eu fucei o Instagram dela antes da gente fazer a live, eu já seguia ela e eu vi que não tem mais nenhuma foto do marido, não sei se separaram, mas enfim, a gente sabe que ele é empresário, mas não sabe qual dos dois tem ali uma condição financeira melhor. Fato é que ali numa briga, né, ele, ao que consta ali, o que a gente pôde ver, né, porque essas informações são sigilosas, mas o que consta ele agrediu ela, ameaçou ela, e tudo isso justamente na presença do filho. Então, foi chamada a polícia, ao que se noticiou, que é um procedimento normal, não é porque é a Anna Hickman, uma pessoa famosa, modelo, reconhecida no Brasil, mas nesses casos em que há ali uma situação emergencial, é normal que se chame a polícia foi na casa do casal, me parece que ele já tinha ido embora, então ela foi encaminhada, como é o procedimento padrão, para a delegacia de polícia, fez a ocorrência policial, e a partir disso a polícia vai investigar qual os crimes que ela foi vítima e também essa questão em relação ao filho, né? Se ele também foi vítima de alguma forma de violência, inclusive tem um crime do Estatuto da Criança e do Adolescente, para além desse que a promotora Valéria Scaranz, que aliás é muito respeitada no âmbito da violência doméstica nacionalmente, existe um crime, então, do Estatuto da Criança e do Adolescente que prevê praticar alguma forma de constrangimento vexatório na frente de criança e adolescente, e existe essa linha, né, jurídica que entende que se configura esse crime quando a violência doméstica é praticada na frente dos filhos do casal. Fato é que, assim, pelo que eu apurei das notícias, né, Anna Hickman não quis pedir medida protetiva, e é muito comum nesses casos, né? Às vezes a mulher quer levar o conhecimento da autoridade policial, mas fica com receio de pedir. Vejam que ela é uma mulher instruída, como eu já disse, bem-sucedida. Imagine as mulheres que não têm tanto acesso à informação, que são mais vulneráveis financeiramente, moralmente, não têm tanta cultura, não têm tanto estudo. Por isso que eu gosto de falar do tema, né, para que as mulheres conheçam seus direitos, e um dos direitos é realmente acionar a polícia e pedir uma medida protetiva para que haja o afastamento do agressor, se for necessário, afastamento do agressor do lar, proibição de contato, para que não tenha aquela perseguição de ficar ligando, de ficar perseguindo no local de trabalho, enfim. E, além disso, a notícia de que a Anna Hickman também não quis representar criminalmente contra o autor do fato. O que significa isso? Ela não quer processar, não quer denunciar ele, né? Mas acontece que quando acontece uma violência física, o crime de lesão corporal, é importante que se diga que é feito o processo criminal independentemente da vontade da vítima. Então, o que vai ser feito é um inquérito policial. Vão ser, me parece que até teve testemunhas, né, funcionários ali do casal que presenciaram a briga. Possivelmente todos serão ouvidos, o inquérito policial é relatado, encaminhado para o Ministério Público, daí o Ministério Público vai analisar e, se tiver elementos suficientes, vai ser feita a denúncia com a possibilidade até de condenação aí do ex-marido, digamos assim, da Ana Hickman. Procurador Júlio Marcelo, o caso Anna Hickman, infelizmente, é apenas mais um. Por que eu digo apenas mais um? Porque esse assunto é muito recorrente aqui no programa Gente que Fala. Se não é todo dia que a gente toca nessa temática, dia sim, dia não,
E se a gente toca nessa temática com essa frequência, é porque as coisas acontecem aos montes, a violência doméstica contra a mulher, contra crianças, contra idosos, enfim, todo tipo de violência doméstica. Nesse sentido, o que parece é que o desafio é muito grande, tem um caminho muito longo a ser percorrido, porque a gente está falando de um machismo estrutural, coisa que a lei não consegue, evidentemente, combater. Temos as melhores leis, temos Lei Maria da Penha, temos as medidas protetivas, temos um monte de situações, mas o que precisa ser modificado para, de fato, a situação melhorar nesse cenário é a mudança do quadro do machismo estrutural no Brasil, na sua avaliação. Sem dúvida nenhuma, o Brasil é um país machista, muito machista. Nós somos aí campeões mundiais aí em feminicídio. Se tem feminicídio nessa intensidade, com muito maior prevalência, você vai ter os casos de agressão doméstica, né? Que geralmente o feminicídio ele é precedido de dezenas de agressões perpetradas pelo companheiro ou marido contra a sua esposa. E isso é durante muitos anos, né? Assim, acho que é muito recente essa tomada de consciência da sociedade brasileira, porque durante muitos anos se dizia que briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Então o sujeito está espancando a mulher na casa do vizinho lá, mas ninguém faz nada. Por quê? Porque briga de marido e mulher não se mete a colher. E a mulher, muitas vezes, é oprimida e com medo, né, do marido, e às vezes dependendo, uma situação de dependência financeira e muitas vezes de codependência emocional, tende a querer minimizar, perdoar, abafar o caso, e essas agressões vão caminhando num crescente que muitas vezes desemboca num feminicídio. Então, é muito importante que o brasileiro vá se educando, vá se conscientizando. Esse programa é importante, todos os programas de televisão e rádio vão tocar nesse assunto, né, da necessidade de se combater essa cultura machista em que o homem se acha dono da mulher, se acha com prevalência, com direito, né, de agredir, de determinar o futuro, de determinar a conduta, de determinar o modo de vestir. Isso é um atraso cultural, que nós estamos ainda presos nesse atraso, mas, felizmente, né, essa legislação, que ainda é recente, mostra que o Brasil está mudando de rumo, né? E cada mãe, cada pai tem que fazer a sua parte para educar seus filhos já com uma nova consciência, para que a próxima geração não venha repetir, né, os erros colossais que essa geração atual está cometendo. E, para fins educativos, a exemplaridade da punição é muito importante. É muito importante que esses casos que têm essa repercussão social, eles tenham uma apuração rigorosa, né, que o resultado do julgamento seja dado a conhecer a sociedade, para que os casos não fiquem impunes e que a punição seja um exemplo, né, para que leve homens a refletir: olha só o que acontece com pessoas que acham que podem tratar a mulher como um objeto, como uma propriedade, como algo que está ali no domínio para fazer o que eles acham que podem fazer. Doutora Eliane, a sua percepção a respeito desse tema também no sentido do machismo estrutural, porque existe também o machismo, a gente já falou muito aqui a respeito, da mulher, tem muita mulher machista. Isso é uma situação também bastante complicada, quando você tem um menino, uma criança em casa a ser criada e que vai, certamente, com uma mãe machista, se tornar um homem machista no futuro também, né? E a gente precisa olhar para a criação dos meninos. Eu acho isso extremamente importante, que é a família que molda, né, o comportamento, a mãe principalmente, que sempre está a maior parte do tempo com os filhos, e eu vejo isso realmente um posicionamento até da própria mãe que foi criada no mundo machista, que o Brasil é assim, né? Sabemos isso, sempre foi, aconteceu sempre, está havendo mudanças, e a gente vê muita agora divulgação disso. Então, assim, eu acredito que as novas gerações devem vir com um comportamento diferenciado, mas me preocupa muito, como a própria promotora aí, a doutora Valéria, falou sobre a criança, a gente percebe que essas crianças também
na vulnerabilidade delas, estão sofrendo muito essa violência doméstica, né? Quer seja moral, mental, e essa criança está em desenvolvimento, né? E ela está sofrendo aquelas agressões no seu seio familiar. Isso a gente vê reflexos na saúde mental, no crescimento e desenvolvimento dessa pessoa. Então, eu acho que discutir esse tema como tem sido discutido tem sido muito válido para esclarecer e a gente proteger, fazer proteção não só da mulher, mas dessa criança. E nesse movimento que a gente trabalha, que eu trabalho muito com a criança, a gente vê isso acontecer. Violência doméstica, violência sexual, e que as pessoas até entendem esse normal. A nossa própria evolução, né, de entendimento, que é o do brasileiro em si. Mas eu tenho certeza que isso está mudando. E esse número de notificações que a gente tem, inclusive de pessoas famosas, nos direciona para isso. Não é que eu acredito que a violência não aumentou, ela está sendo colocada a público, ela está sendo denunciada. E com isso, com certeza, a gente vai mudar os pensamentos das gerações futuras. Kleber Carrilho, a gente consegue fazer um paralelo entre essa nossa realidade aqui cultural brasileira, atrasada, com a realidade aí da Finlândia, neste tema? Você sabe, Mauro, que quando houve a proposição deste tema para o nosso debate, eu fui atrás de alguns dados, não vou me aprofundar nisso, mas há um componente importante que eu acho que é essencial que a gente diga. Quando a gente fala das questões culturais, eu não sei até que ponto, e os estudiosos sobre o tema podem se debruçar sobre, não sei até que ponto acaba virando uma espécie de desculpa, né? Então, porque os países, quando a gente olha para os dados aqui na Europa, os países do sul da Europa, com características culturais da latinidade, têm números altos de violência doméstica. Portugal, Itália, Espanha, e campanhas também voltadas ao fim da violência doméstica. Mas quando a gente olha para o norte da Europa, então, por exemplo, estou aqui na Finlândia, mas também a Suécia, não vi dados sobre a Dinamarca, mas também a Suécia, eles dividem aí números altos também na violência doméstica, talvez de outra característica, mas aí também tem o discurso de que o uso de álcool que é muito alto e, consequentemente, isso leva à violência. Eu fico me perguntando se, no final das contas, essas desculpas, entre aspas, não acabam mascarando o problema central. Então, a questão é de justiça, de punição, de educação, principalmente, ultrapassando essa questão que me parece, e aí eu vendo aqui alguns estudos, algumas notícias, e principalmente estou aqui olhando para algumas notícias de Portugal, em que é muito interessante como até o próprio jornalismo reproduz essa questão que parece que tira o peso, né? Então, tem notícias do tipo, dadas as circunstâncias culturais, sempre com essa desculpa, né? Então, não é uma questão, a meu ver, que tem a ver com o atraso, porque também me parece que é uma desculpa, né? O atraso social, o atraso... Não, é uma questão que a gente tem que encarar a partir dos fatos em si. Então, temos essa característica, precisamos ultrapassá-la, cada lugar a partir dos seus ambientes culturais, das suas formas de interagir, mas sem que isso, principalmente na imprensa, pareça, pelo menos na minha visão, uma desculpa. Então, é a questão de ir para a justiça. Então, só para dizer para vocês, resumindo, que os dados na Europa também, alguns países têm números muito altos de violência. E aí eu não sei se a gente é campeão mundial de feminicídio proporcionalmente, viu, doutor Júlio? Eu acho que essa é uma observação que a gente tem que fazer também. Quando a gente olha para dados de Portugal e Espanha, eu não sei se a gente levar em consideração o número de habitantes, se a gente não deixa de ser primeiro lugar, não, porque tem muita violência doméstica e violência contra a mulher, principalmente, nos países europeus. Só um detalhe, aqui na Finlândia existem muitos casos de violência doméstica que não são exatamente contra a mulher, tá? Então tem alguma violência, principalmente contra crianças, e né, alguns números eu realmente
preciso me aprofundar um pouco mais. Mas não é, pelo menos na minha visão rasa neste momento, não é uma questão de atraso cultural. 12h20, programa Gente que Fala, segue por aqui, edição de quinta-feira, sempre o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Estamos ao vivo pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet e redes sociais. Vamos falar agora da Polícia Federal, que prendeu no domingo, no Rio de Janeiro, um terceiro suspeito de atuar no Brasil para o grupo terrorista libanês Hezbollah e planejar ataques contra alvos judaicos no país. Por que o terceiro? Porque outros dois já tinham sido presos em São Paulo, numa outra operação na semana passada. Numa nota, a Polícia Federal disse que recrutadores e recrutados devem responder criminalmente por constituir ou integrar organizações terroristas e realizar atos preparatórios de terrorismo. Procurador Júlio Marcelo, estamos preparados para isso? Vamos fazer um remember aqui. A gente tem uma lei de terrorismo de 2016 e a gente já tem aí condenados por essa lei, a partir dessa lei, que foram pessoas acusadas de planejar ataques aos Jogos Olímpicos ali no Rio de Janeiro em 2016. A partir desta lei, portanto, temos condições de fazer o que tem que ser feito aqui, descobrir os eventuais pessoas ligadas ao terrorismo, seja com qual grupo fanático terrorista for aqui no Brasil? Eu acredito que sim, viu, Mauro? Desde 2016, você assiste um trabalho de capacitação do governo brasileiro, da Polícia Federal, das agências de inteligência. Há muita cooperação internacional nessa área, né? As notícias mesmas revelam que, na época das Olimpíadas, lá do Rio de Janeiro, houve uma intensa cooperação com a CIA, com o Mossad, com serviços de inteligência europeus, justamente para prevenir ataques às Olimpíadas. As Olimpíadas são sempre um alvo, né? Desde que aconteceu aquele atentado às Olimpíadas de Munique, em 72. Então, há sempre muito cuidado com eventos dessa natureza. E o Brasil tem se capacitado. Essa operação da Polícia Federal mostra que, né, estamos atentos, né, estamos observando. É claro que você sempre pode imaginar que os terroristas podem estar um passo à frente, você está sempre tentando perseguir e desvendar quais são as novas estratégias, os novos passos que eles estão dando, né? Veja o que aconteceu com esse ataque do Hezbollah em Israel, foi algo assim inacreditável que o Mossad não tenha conseguido se antecipar àquilo que surpreendeu aquela nação com atentados tão sanguinários, tão terríveis, que deixou o mundo inteiro consternado. Mas, sem dúvida nenhuma, o Brasil tem efetuado esforços concretos na direção certa de estar cada vez mais capacitado para identificar células terroristas, até porque existe na região ali da tríplice fronteira do Brasil, né, com Paraguai e Argentina, ali na região de Foz do Iguaçu, uma colônia muito grande, né, de árabes muçulmanos com ligações históricas ali com a Palestina, com a faixa de Gaza e com a Cisjordânia. Então, ali pode ser um terreno fértil para o recrutamento, né, de radicais que queiram participar desses movimentos terroristas. Promotora Priscila, mais do que capacidade para essa investigação e chegar até essas pessoas, né, que a gente se pergunta a respeito do seguinte, né, quem são essas pessoas? O que motiva essas pessoas a ter ligações com esses grupos terroristas? Porque geralmente são ligações ideológicas, religiosas. Será que existe outra estratégia de Hezbollah, e seja lá qual outro grupo terrorista for, para ter pessoas no Brasil para fazer serviços a pedido deles que não sejam motivadas por essas razões ideológicas ou religiosas, meramente por dinheiro, enfim? Pois é curioso, né? O Brasil não é um país que tradicionalmente acontece o terrorismo. Se a gente for puxar para a lei de terrorismo,
A lei vai definir o terrorismo como a prática de atos por motivo de xenofobia, de discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião, com a finalidade de provocar terror generalizado. Isso não costuma ser algo intrínseco. Essa finalidade de provocar um terror generalizado não é algo que da nossa história a gente vê. Claro, existe muito preconceito de gênero, de cor, racial no Brasil, né? Mas isso do Hezbollah realmente chama atenção e faz nos indagar. Será que estão pagando alguém para fazer alguma coisa no Brasil? Enfim, isso só a polícia, ao longo das investigações, que vai ser capaz de nos responder realmente. E esse tipo de investigação precisa ser feita sempre com métodos aprofundados. A polícia vai ter que se valer de não daqueles métodos tradicionais de só chamar a testemunha, mas vai ter que realmente utilizar de artifícios legais mais aprofundados, como, por exemplo, uma interceptação telefônica, uma escuta ambiental, às vezes até aquele instituto da infiltração de agentes, que um policial vai se infiltrar no bojo ali da célula criminosa para tentar disfarçadamente descobrir o que está acontecendo. Então, são muitas dúvidas, é algo que realmente chama atenção, quais são os reais interesses dessas pessoas no Brasil, mas só uma investigação bem feita, e por isso tem que se apoiar mesmo a Polícia Federal para trabalhar de forma repressiva, e muitas vezes se descobrem até outros crimes, né? E se pode prevenir outros crimes. Portanto, é importante, essa prisão foi importante, e os desdobramentos da investigação nos trarão mais respostas aí, cena dos próximos capítulos, eu diria. Kleber Carrilho, sua avaliação também a respeito desse mesmo ponto, né? Quais seriam as motivações, né? O que teria por trás dessa forma de arregimentar aqui no Brasil pessoas para eventuais ataques terroristas? Eu estive observando as notícias, né, Mauro? E claro que existe uma presença de uma população de origem árabe da região do Líbano e da Palestina / Israel, né? Principalmente ali no Paraná, também em São Paulo. Mas a gente precisa observar, talvez um pouco mais, com um pouco mais de clareza, sobre quais organizações a gente está falando. O Hezbollah é uma organização que está no Líbano, tem dado um apoio moral ao Hamas, mas não um apoio em operações. Então, absolutamente nada do que aconteceu no 7 de outubro tem relação, pelo menos até agora, com o Hezbollah. Sim. Aquilo foi perpetrado pelo Hamas. Outra coisa fundamental. A Agência Internacional de Inteligência Israelense, conhecida, né, como Mossad, ela está presente em vários lugares do mundo. A gente não sabe exatamente onde, né, até porque eles não são tão estratégicos. Mas eles tinham alguma informação, pelo menos nos relatórios que eu li, eles tinham alguma informação sobre movimentos de armamento chegando à região da faixa de Gaza. Porém, o que ocorre dentro da faixa de Gaza, dentro do território que o Estado de Israel considera Estado de Israel, né, que inclusive a área ocupada da faixa de Gaza, do West Bank, isso pertence ao Shibet. A inteligência disso é do Shibet, da inteligência interna. Então, se houve uma falha, e parece que sim, até porque o chefe do Shibet pediu desculpa para a população israelense, houve essa falha. Embora a imprensa, de novo, a gente precisa tomar muito cuidado, a imprensa esteja querendo relacionar a presença de células do Hezbollah com o atentado do Hamas, isso é de uma distância, como dizer que eu não estou conseguindo alguma questão paralela agora, mas dizer que um movimento terrorista da Argentina está dando apoio a um movimento terrorista brasileiro. É algo assim de uma distância enorme. E aí me pega muito, me preocupa muito essa coisa meio de oba-oba, vamos lá, tem Hezbollah. É óbvio que essas operações, principalmente de um grupo tão organizado mundialmente quanto o Hezbollah, é óbvio que
que isso acontece em todo o mundo, né? Tem muita gente do Hezbollah nos Estados Unidos neste momento, por exemplo. Só que a gente cria essa magia estranha de juntar coisas que não têm absolutamente sentido. Hezbollah não é o Hamas. São grupos muito diferentes. E, neste momento, por terem um inimigo mais ou menos comum, por motivos diferentes, parece que eles estão cooperando. Então, assim, é uma notícia absolutamente infundada. A Polícia Federal tem que ir atrás de célula do Hezbollah no Brasil, tem que ir atrás de tudo isso, mas eu fico me perguntando se isso não tem a ver com algum ataque específico de parte da inteligência brasileira, inclusive da imprensa, a ações, por exemplo, de buscar brasileiros de origem palestina do Hamas, na região da faixa de Gaza. Essa é a minha preocupação. Minha preocupação é por que estão levantando questões ligadas ao Hezbollah agora? Porque está na moda? Porque não tem outro sentido. Se tivesse uma célula do Hamas no Brasil, de terroristas do Hamas, eu entenderia. Agora, o Hezbollah assim, estamos falando de grupos completamente diferentes. Não tem sentido. Sim, não, o assunto vem à tona em razão, o assunto Hezbollah acaba vindo à tona em razão do conflito que está acontecendo Claro. Entre Israel e Hamas, e absolutamente não tem nada a ver Hezbollah com Hamas, eles são de orientações religiosas completamente diferentes, o Hezbollah é xiita, o Hamas é sunita, não dá para descrever aqui a diferença agora, porque a gente vai longe nisso, enfim. Razão e outras razões, apesar do inimigo em comum que eles têm, relativamente em comum, eles são inimigos mortais aí por conta das orientações, né? Deixa só concluir rapidamente aqui. É porque tem uma simplificação, assim, e é claro que a gente está distante, né? O Brasil está distante do conflito, então parece que tudo que é árabe é muçulmano, tudo que é muçulmano é terrorista, tudo que é terrorista... Parece uma coisa meio confusa, e aí a imprensa gosta, e fica bacana, e aí joga notícia, e aí dá clique, todo mundo adora, mas assim, tem que ir atrás do Hezbollah, com certeza. Tem que ir atrás de máfias de vários países do mundo que estão no Brasil neste momento. A Polícia Federal precisa trabalhar com isso, precisa trabalhar, como a doutora Priscila disse, com inteligência, não é tentando atacar, jogar bombas sobre né? Não, tem que trabalhar com inteligência. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Ok. Olha, 27 minutos para 1 da tarde agora, a gente vai dar uma paradinha para o nosso intervalo, mensagem do nosso apoiador, a gente já volta aqui na sequência do programa Gente que Fala, vamos mudar de assunto, vamos falar de saúde, cobertura de triagem neonatal no Brasil com a doutora Eliane, em seguida, já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. 1 da tarde, programa Gente que Fala no ar, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela Altivia TV da internet e também pelas redes sociais. Quinta-feira é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Como eu prometi aqui, vamos falar agora sobre saúde, né, gente? A cobertura de triagem neonatal no Brasil apresenta um cenário desigual conforme as áreas do país. Vejam só, no norte e nordeste, regiões de menor desenvolvimento econômico, as coberturas estão abaixo de 80%. Também são frequentes problemas nas licitações de insumos da triagem neonatal ou na aquisição de medicações de fórmulas, o que compromete a eficiência do programa na prevenção das complicações. Também é identificada a coleta tardia dos testes, ou seja, quando o bebê é submetido ao exame após 7 dias de vida. Doutora Eliane, vamos analisar este cenário, não é só uma questão do atraso nas regiões, né, do norte e do nordeste, também o atraso na aplicação do teste do pezinho, mas também a aplicação do teste do pezinho ampliado, né, que já é uma situação já consolidada e que também não avança, né? Então, vamos falar um pouco do histórico da triagem neonatal. O teste do pezinho, ele está no Estatuto da Criança e Adolescente, estava, né, desde 1969 lá,
onde era obrigatório já a realização de exames que pudesse fazer uma investigação de erros inatos no metabolismo e doenças que pudessem levar a alguma deficiência e até a óbito. Isso surgiu e no Brasil começou mais ou menos em 1994, vários serviços fazendo a triagem neonatal ou o teste do pezinho de maneira estadual. Então, cada um seguia um modelo, mas sempre com a finalidade de investigação precoce. Isso evoluiu muito, né? O Brasil evoluiu muito nesse tempo, quando foi 2001, saiu o Programa Nacional de Triagem Neonatal através da portaria 822. O que essa portaria trouxe? Ela trouxe que a ampliação seria nacional, todas as crianças brasileiras teriam direito. Olha para vocês verem o tanto que se demorou. Lá no Estatuto da Criança foi previsto, porém, só em 2001, o governo federal implantou o Programa Nacional de Triagem Neonatal e Erros Inatos no Metabolismo. Só que aí houve algumas ações para dizer que seria feito de uma forma de uma escada. Estados organizados entrariam com determinadas doenças, um painel muito maior, e estados que não organizados entrariam com 2 doenças que estava previsto lá no Estatuto. O que aconteceu de 2001 até 2012 foi feito dessa forma, de maneira escalonada. Aconteceu que não houve avanço, os estados que iniciaram com 2 doenças não avançaram em vários quesitos, em cobertura e ampliação de exames, que estava previsto na portaria. E quando chegou agora em 2021, criou-se a Lei da Ampliação, que modificou o Estatuto da Criança e Adolescente, incluindo até 50 doenças no Programa Nacional de Triagem Neonatal. Mas, quando a gente vai falar de equidade, a gente entende que todo bebê brasileiro tem o direito de realizar o seu teste, o seu exame em tempo oportuno e de maneira igual para todos os recém-nascidos brasileiros. E aí que estão essas diferenças quando a gente caminha para a população norte e nordeste, que a gente percebe que nunca houve muitos avanços. Alguns estados, sim, claro, eu estou generalizando aqui, eu vou falar como um todo, até para não apontar um estado ou outro, mas que acontece hoje, que a gente tem coberturas muito baixas nessas regiões, nós temos falta de insumos, muitas vezes, já aconteceu até no Rio de Janeiro mesmo, mais ou menos em 2018, o Rio de Janeiro ficou sem fazer teste de pezinho porque não tinha reagente. Então, assim, foi drasticamente crianças que morreram porque não tinha reagente para fazer o teste de pezinho, o poder público não se organizou nesse sentido. Até hoje acontece isso. Recentemente, nós tivemos notícia de estados do Nordeste que também estavam sem fazer o teste do pezinho por falta de reagente, o diagnóstico. Imaginem vocês, se eu não estou conseguindo fazer diagnóstico precoce, como que eu vou tratar? E aí vem insumos caros, de alta complexidade, e que eu tenho que manter essa compra de forma regular para dispensação para as crianças detectadas. Já se investiu muito no diagnóstico e eu preciso manter esse bebê em condições de saúde boa. Se eu faço o diagnóstico precoce, se eu oferto o tratamento no momento oportuno, com certeza eu vou ter uma evolução muito boa desses bebês, desses adultos, né? Ele vai chegar a fazer adulto e ele vai ter sua capacidade funcional de trabalho laborativo totalmente garantida. O que acontece no Brasil hoje? São falhas do poder público, de não garantir o exame de maneira oportuna, ofertando a compra de kits, reagentes por centro de referência em triagem neonatal para realizar. Então, se colhe essas amostras e não faz, fica lá guardado até que se tenha reagente, então aí eu perco muito tempo nesse diagnóstico, e muitas vezes, quando eu chego a fazer, essa criança já foi a óbito, porque no teste do pezinho tem crianças que matam. Né? De maneira, medicamentos da mesma forma, e com ampliação mais difícil ainda. E eu vou dizer para vocês o que é o problema hoje de cobertura. Nós vimos aí a vacina. Todo mundo sabe que a vacina tem uma cobertura muito baixa e a gente está tendo no Brasil hoje algumas questões de retorno de doenças que já estavam totalmente erradicadas. A triagem neonatal fez sucesso muito grande nos anos de 1994 até 2001, principalmente de 2001 até 2005, nós tivemos uma cobertura de quase 100% desses recém-nascidos. Porém, banalizou
acho que e quando eu tenho sucesso no programa, eu não começo a mostrar os bebês e as crianças que foram afetadas pelo não tratamento, parece que as pessoas esquecem. Exatamente, vacina, não tem doença, não tem que vacinar. Então, assim, a doença, ela existe, ela continua existindo uma frequência muito alta, porém não se faz triagem neonatal. Os pais não estão bastante esclarecidos da importância e da obrigatoriedade, porque a lei nacional agora, a lei 14.154, ela se tornou obrigatória. Então, os pais, aí eu vou deixar o poder público falar, né, dessa obrigatoriedade dos pais ser responsabilizados por não realizar a triagem neonatal do seu bebê. E o Norte e Nordeste, essa falta de cobertura, a gente tem várias razões. As razões são do próprio território, né? Eu vou dar um exemplo para vocês do Amazonas, e toda a parte norte ali que tem coberturas de água, por exemplo, no sentido de transporte dessa amostra, de chegar realmente ao bebê, que nasceu lá nas trincheiras do rio Amazonas. Como que eu transporto essa amostra? É através do rio, porque os centros de referência, só para quem está nos assistindo entender, eles são muito caros, então eles são centros de referência em diagnóstico e tratamento, então tem um por estado, exceto São Paulo, que tem uma população maior. Então, tem que se coletar no município mais distante e chegar na capital Manaus, que é onde está o centro de referência. Como que transporta essa amostra? Aí a gente tem uma logística de correios, de transporte de amostra. E realmente os correios também não conseguem chegar até nessas populações. Geralmente são transportes via barco, né? Via água fluvial. E agora, recentemente, nós temos um problema gravíssimo aí que a gente não tem mais rios, né? Secado, a gente está sem transporte. Tudo isso afeta como resolver esse problema logístico de coleta precoce, em momento oportuno de chegar no centro de referência, fazer diagnóstico e tratamento no momento adequado para esse paciente. Cobertura é uma dessas razões. Então, a gente tem que fazer uma análise nacional, situacional do país. A SBTI tem um projeto que ela desenvolveu. Eu estou à frente desse projeto para que a gente faça um diagnóstico situacional, aponte para o poder público aonde estão os problemas que devem ser corrigidos para o país, para o governo federal, para que a gente realmente possa fazer ações efetivas para que possa todos os brasileiros ter o seu direito garantido dentro da lei 14.154, para que ela realmente possa realizar seu teste pezinho. Não é só coleta, não é só ir lá e fazer a coleta, né? E não dar a garantia de tratamento, de medicamentos caros, aí que a gente está vindo com a ampliação do teste do pezinho. Eu gostaria de dizer para vocês que agora a gente chegando nesse nível de ampliação, quem ampliou com lei distrital foi o Distrito Federal, São Paulo, na capital, também tem uma ampliação, e a Paraíba por lei, um projeto de lei que foi ampliado por uma lei, porém não tem estrutura total para que atenda em toda a sua integralidade esses diagnósticos. A gente precisa de equipe e recursos humanos extremamente qualificados para fazer esses atendimentos daqui para frente, são doenças genéticas, a maioria delas, né? São erros de nascimento e metabolismo, e que eu tenho que chegar. E eu vou falar a última doença, que é o AMI, que é lá da fase 4, 5 da lei, que é a atrofia muscular espinhal. Então, não adianta eu fazer dispensar o medicamento mais caro do mundo, que hoje está aí comercializado a 5,2 bilhões, né, a dispensação dessa terapia imunobiológica, e eu não chegar a tempo e oportuno. Então, não adianta eu ter o melhor medicamento do mundo, mas eu não fazer diagnóstico precoce. Então, essa é a grande preocupação hoje que a gente diz em termos de triagem neonatal. Os estados têm que assumir esse papel, os municípios têm que assumir esse papel e, juntos com o governo federal, buscar maior caminho para que todos tenham acesso. Não é só o brasileirinho do Distrito Federal, do município de São Paulo, mas de todos. É mais ou menos isso que eu queria explanar. Então vamos torcer aí pelo sucesso aí desse projeto da SBTI na interlocução com o governo federal, na busca aí das soluções para que a cobertura da triagem neonatal no Brasil ocorra da melhor forma possível. Faltando 15 minutos para 1 da tarde, a gente vai seguir para o próximo tema.
A Lei de Acesso à Informação, em vigor desde 2012, obriga órgãos municipais, estaduais e federais a disponibilizarem dados detalhados da administração pública. Só que uma pesquisa feita pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, em parceria com os Tribunais de Contas da União e do Mato Grosso, revela que o índice médio de transparência no Brasil é de 57,92%. É isso aí, só isso. Os portais dos Tribunais de Contas apresentaram 90,42% de transparência, seguidos pelos sites do Ministério Público, dos judiciários, das defensorias públicas, dos executivos e dos legislativos. Procurador Júlio Marcelo, o estranhamento aqui é em relação ao seguinte: nós temos aqui 90,42% de transparência nos portais dos tribunais de contas. Vamos pegar aqui os legislativos, 55,37%. Os tribunais de contas nos estados, eles são braço de apoio para as assembleias legislativas na avaliação, na análise das contas dos seus executivos, né? Como explicar esse baixo índice de transparência, uma vez que são órgãos ali que se cooperam, né, exatamente na análise das contas, por que no resultado, na hora da transparência, esse índice fica tão baixo para o legislativo? Bom, cooperam, mas são autônomos, né? Cada um tem a sua administração interna e não há ingerência na administração interna do outro órgão. O que o Tribunal de Contas exerce em relação à Assembleia Legislativa também é controle externo. A Assembleia é controlada também pelo Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas pode fazer recomendações e determinações à própria Assembleia Legislativa para a melhoria do seu índice de transparência. Agora, historicamente, existe uma certa deferência com as assembleias legislativas, porque a maioria dos membros dos tribunais de contas são provenientes dessas assembleias, né? Como se não houvesse assim uma determinação tão incisiva, uma cobrança tão rigorosa quanto que costuma se fazer com órgãos do Poder Executivo. Mas é realmente um calcanhar de Aquiles, né? Verificar que os próprios tribunais ainda não chegaram no 100%, né? É preciso caminhar. O próprio órgão que fez a pesquisa identificou falhas em si, o que é louvável, e as assembleias legislativas, não só elas, as câmaras municipais, eles estão ainda mais atrasadas, né? Nessa questão da transparência. Porque muitas vezes, e outra coisa que é importante falar, que não é só transparência, tem que ter visibilidade. E às vezes as pessoas, olha, tem transparência porque está no portal, mas para achar uma informação no portal tem que ser um gênio quase que da informática, porque eles colocam de um jeito que tem tantos links, os links não são intuitivos, e aí às vezes o repórter manda uma pergunta lá, quero saber quanto que se gastou nisso. Isso daí já está no portal, basta procurar. Então é uma transparência que não é muito transparente, é meio escondida. Então, isso aí precisa melhorar muito também. Eu não sei se no detalhamento da pesquisa da Tricom se chegou a se avaliar a facilidade com que se obtém a informação, a qualidade da interface com o usuário e a visibilidade da informação. Mas que bom que a pesquisa foi feita, que o diagnóstico está aí, e a partir do diagnóstico a gente consegue apontar caminhos de melhoria. Kleber Carrilho, quais são os efeitos políticos dessa transparência, digamos, opaca dos portais públicos no Brasil? Então, Mauro, você sabe que em determinadas circunstâncias a gente pode pensar que uma parte da nossa não transparência tem a ver com a necessidade de haver instituições de controle. Porque eu vou dar um exemplo aqui da Finlândia. Claro que a gente está falando de um estado com 5.500.000 pessoas, um estado muito menor, muito mais enxuto. Tá? Mas o fato, eu me pergunto, inclusive operadores do direito estão aí, podem nos ajudar a pensar sobre isso, o fato de aqui você ter uma publicidade das contas públicas muito evidente. Então, por exemplo, o meu salário na Universidade de Helsinki, por ser uma universidade pública, todas as pessoas podem entrar no site da universidade e ter acesso ao meu salário. Quem é que paga o meu salário, o projeto de pesquisa que eu estou, como é que está tudo lá. E os dados estão todos concentrados num portal chamado Stat Finland. Em inglês, tem um nome estranho em finlandês, que eu também não sei,
Mas está lá em sueco, em finlandês, que são as línguas oficiais do país, e em inglês, porque tem uma comunidade estrangeira grande. Notem, isso faz com que não haja tribunal de conta, que não haja uma série de mecanismos de controle, porque se os dados estão transparentes e uma ministra caiu no último governo porque ela gastou 2.000 euros numa assessoria pessoal de comunicação, e aí descobriram isso, foi para a imprensa e ela não teve como se manter no cargo. Então, notem, isso torna o caminho mais curto. A pergunta é, no Brasil, a gente está interessado em tornar o caminho mais curto? Ou isso tornaria algumas estruturas importantes, neste momento, dispensáveis? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer também. Então, eu acho que a gente pode levar bons exemplos para o Brasil. O Brasil tem grandes exemplos também em alguns casos, mas são muito isolados. Para a gente centralizar os dados, a gente teria que também abrir mão de poder político, porque controle de dados é poder político, e talvez de algumas estruturas dessas de controle. Promotora, a sua percepção sobre essa opacidade da transparência dos portais públicos? Eu concordo muito com o que o Kleber disse, né? Será que quem detém esses dados tem o interesse de que esses dados sejam divulgados? Porque o acesso aos dados permite o controle público, a transparência, né? Aliás, por mais que a lei de acesso à informação seja algo mais recente, decorre da nossa Constituição de 88 os princípios da transparência, da publicidade, tudo isso é importante para que uma república seja rígida, para que haja controle de gastos, para que a população fiscalize, para que o Ministério Público, o Tribunal de Contas, enfim. Agora, se o detentor da informação está disposto ou não a fornecer essa informação, são outros 500. Talvez ele não esteja disposto justamente para ocultar o que é algo, ocultar o que está fazendo, que é algo anti-republicano, por essência, né? Então, eu acho que é preciso, independente de qualquer coisa, sim, evoluir para melhorar esses dados. Aí ainda é um baixo percentual, né, de transparência, e realmente, muitas vezes, a transparência, ainda que existente, é muito difícil de encontrar. Então, precisamos realmente trilhar num caminho aí de melhoria, porque o atual panorama, na minha percepção, é insuficiente, o que atrapalha os órgãos de controle. Gente, faltando 7 minutos para 1 da tarde agora, temos perguntas da nossa audiência, uma para cada um. Eu vou pedir brevidade a todos para que a gente consiga responder aqui para todos os nossos ouvintes e espectadores também. A promotora Priscila está com a palavra, então eu começo com ela. A Daniela Neves está no YouTube, promotora, e aí ela quer saber o seguinte: o que diz a lei sobre um policial que se recusa a socorrer uma vítima de um crime que acontece na sua frente, por estar de folga? Olha, esse caso ele tem o dever de agir, ele não poderia se omitir, né? Então, algo que deveria ser comunicado, enfim, aos órgãos de controle, à Corregedoria da Polícia, ou mesmo ao Ministério Público. Se ele está presenciando um crime, o policial não pode se omitir, ele tem o dever de agir e pode até ser responsabilizado criminalmente pela omissão dele, justamente por ter o dever de garante, que a gente fala que é o dever de agir. Atuou de forma errada, não viu o caso, não viu os detalhes, a pergunta está sendo genérica, estou respondendo de forma genérica, mas a princípio, conduta equivocada. Doutora Eliane, a Juliana Rocha está acompanhando a gente no Instagram. Obrigado, Juliana. E ela pergunta por que tantos bebês nascem prematuros no Brasil e como melhorar esses índices? É ótima pergunta, né? A prematuridade ela tem várias causas, mas a maioria delas são causas evitáveis, tá? São causas sensíveis ao acompanhamento correto pré-natal. Lógico que muitos desses bebês têm doenças graves e que vão nascer prematuros de qualquer maneira, mas também, mesmo os mais graves, a gente tem condição de acompanhar esse pré-natal, fazer um histórico familiar, sabendo as condições daquela gestante e fazer uma previsibilidade de nascer melhor. Hoje nós temos um agravo muito grande da prematuridade no Brasil, uma das grandes causas da deficiência intelectual no Brasil, física também. Então, como eu sou da Rede APAE, eu enxergo o potencial de crianças e de pessoas que têm deficiência provocada pela prematuridade. Kleber Carrilho,
O Jaime do Jardim Bonfilholi está aqui com a gente também. Obrigado, Jaime, sempre pela sua participação e as suas perguntas. E ele quer saber qual é a posição da opinião pública finlandesa em relação à guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Difícil, viu, Mauro? Você sabe que essa semana teve, inclusive, um bate-boca generalizado na lista de e-mails da universidade. Olha que coisa curiosa. Muitas manifestações, as manifestações aqui não são grandes, mas muitas manifestações favoráveis ao fim da guerra, ao fim do ataque aos palestinos, principalmente. A comunidade judaica aqui não é grande, então o debate está acontecendo, né? Inclusive, o atual governo deu um apoio formal a Israel neste momento, mas há este embate na sociedade finlandesa. Historicamente, a vida dos judeus da comunidade judaica aqui na Finlândia não foi muito fácil, durante momentos importantes da história, inclusive antes da Segunda Guerra. Então, a situação é bem complexa, que não dá para a gente ter uma informação muito clara, muito evidente. Mas as manifestações, em geral, pró-Palestina. Procurador Júlio Marcelo, o Vitor Rodrigues está no Facebook, pergunta o que podemos esperar da CPI da Enel, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Boa pergunta, Vitor. Boa pergunta. Eu acho que o que se espera de uma CPI é que esclareça aí se a Enel realmente reduziu estruturas que ela deveria manter para manutenção, para atendimento da população. Há uma queixa generalizada quanto até o atendimento telefônico, que é muito ruim, que as pessoas não conseguem falar, e notícias na imprensa de que houve redução de funcionários em áreas importantes, tanto para atendimento ao consumidor, quanto para reparação em situações como essa. O argumento da empresa tem sido que o que aconteceu é totalmente fora da série histórica, ela não teria como ter uma equipe montada para dar atendimento rápido para o que aconteceu, e a CPI vai ter acesso a esses números, né? A empresa vai ter que apresentar seus dados lá e os parlamentares vão poder comparar séries históricas de empregados, de eventos dessa natureza, qual é o tempo contratualmente previsto na concessão para reparar interrupções. O que eu espero é que a CPI consiga esclarecer isso e dizer, olha, isentar a Enel de culpa ou responsabilizá-la adequadamente por suas falhas. E uma coisa é o relatório da CPI, né? E outra coisa é a sequência, né, disso, quando o relatório vai para o Ministério Público e aí o caminho já passa a ser diferente, né? Não, sem dúvida. Aí o bom da CPI é que eles têm acesso a todos os dados e fazem uma discussão pública, né? Dá muita visibilidade para a investigação. Agora, os desdobramentos, né, podem acontecer tanto pelo Ministério Público quanto também no Tribunal de Contas do Estado, cobrando a agência reguladora do Estado de São Paulo, que tem obrigação de fiscalização, e também a ANEEL, também aqui no governo federal, também tem obrigação de fiscalização, mas o Ministério Público poderá, então, tomar as ações necessárias, responsabilizar executivos, responsabilizar a empresa civilmente. Enfim, há um conjunto aí de possibilidades que vai depender daquilo que as investigações revelarem. Muito bem, gente. Ponto final. Vamos colocar aqui um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Quinta-feira por aqui, sempre o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e ainda do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Estiveram com a gente hoje Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, procurador de contas perante o TCU, associado do MPD, a doutora Priscila Raminelli, promotora de justiça em Sapiranga, no Rio Grande do Sul, ela é professora de cursos preparatórios de Direito, a doutora Eliane Pereira dos Santos, biomédica, especialista em triagem neonatal e diretora da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo, e Kleber Carrilho, cientista político, professor universitário, pesquisador da Universidade de Helsinki, na Finlândia. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, pelas análises, pelo debate aqui proposto nos nossos assuntos de hoje. O programa Gente que Fala é sempre realização da ABCom, a apresentação é minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral,
Você por aí sempre do outro lado, a razão da nossa presença aqui todos os dias, você ouvinte, você espectador. A gente volta amanhã a partir do meio-dia, ao vivo, com mais uma edição do programa Gente que Fala, e você fica aqui na programação da Rádio 365 agora. Hoje não temos o Lucas Neto. Você vai ficar com uma programação musical de altíssima qualidade aí na Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. A gente volta a se falar então amanhã. Um abraço, boa tarde, tchau, tchau.